Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam em casa. Eu também estou aqui na minha casa e nós vamos dar andamento na matéria da semana anterior, que a gente estava falando sobre Oriente Médio e nós vamos continuar, né? Agora é a parte 2. Eu sou Yasmin, matéria Geografia, e meu e-mail está aqui para vocês, ó, yasminramos@educacau.sp.gov.br. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida e quiserem entrar em contato comigo, vocês podem mandar e-mail, muitos têm meu WhatsApp, pode mandar, muitos têm, pode comentar aqui no vídeo, enfim. Vocês podem entrar em contato lá no Classroom também, né? Tem o formulário que eu deixei lá para vocês. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, nós vamos dar andamento para iniciar essa parte do Oriente Médio, parte 2. Nós vamos falar sobre Israel e Palestina. Nós vamos concentrar essa aula somente para falar de Israel e de Palestina, porque é um assunto um pouco mais complexo, tá? Eu trouxe um vídeo até de um professor de história para vocês, porque eu achei ele bem ilustrativo. Ele fala de uma maneira bem simples que foram os conflitos que houveram ali na região da Palestina e a briga entre Israel e palestinos. Como que isso se iniciou e como que isso está perdurando até hoje, né? Então primeiro a gente vai assistir o vídeo, depois eu volto e a gente continua falando, tudo bem, pessoal? Bom dia. Ei, onde vocês pensam que vão? Quem são vocês? A pergunta é, quem vocês são? Ué, nós somos palestinos, essa terra é nossa. Nós moramos aqui. E nós somos judeus, nós já moramos aqui e vamos morar aqui de novo. E se a gente não quiser? Salve, meus cavaleiros, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Tem uma lei na física chamada de princípio da exclusão e que a ideia é muito simples. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E ninguém provou tanto essa lei durante as décadas quanto israelenses e palestinos. De um lado estão os judeus, que se consideram os verdadeiros herdeiros divinos da terra e que foram expulsos injustamente de um lugar conquistado pelos seus ancestrais. E do outro lado tem os palestinos, que ao longo de séculos passaram a dominar a região e que agora se sentem donos da terra por direito. Então, quando dois corpos bem diferentes tentam ocupar o mesmo lugar, coisas não muito boas acontecem. E por mais que a fé deles seja muito diferente uma da outra, na verdade o motivo pelo conflito vai muito além de religião. O combustível desse conflito é o mesmo combustível que inflamou todas as tretas da história da humanidade até os dias de hoje. Terra. Debaixo de guerra o Estado de Israel foi criado e debaixo de guerra israelenses e palestinos vivem até hoje. Mas o início do caos começa aqui. Europa no final do século XIX, aqui, no Império Austro-Húngaro. O Império estava quebradaço, com umas 10 nações querendo independência e um movimento nacionalista bitolado tomando conta de todas elas. E no meio desse nacionalismo frenético surge ele, o macho alfa húngaro judeu, o mensageiro do caos na Terra Santa, o guardião semita, Theodor Herzl. Ele queria mudanças para o povo judeu. Nós, judeus, queremos ser aceitos e respeitados na Europa. Chega de antissemitismo. Nós também somos filhos de Deus. Mas a situação de vocês já melhorou tanto aqui. Vocês são praticamente europeus. Tá, mas já foi bem pior, vai. Então Herzl só vê uma saída para tantos maus tratos. A criação de um Estado judeu, mas não aqui. Aqui. E ele cria um conceito nacionalista que seria o norte dos judeus nessa jornada até lá.
o sionismo. Mas no final do século XIX, quem mandava aqui no que hoje é a Palestina era o quase todo-poderoso Império Otomano. O Império Otomano era muçulmano, por isso quase 90% da população que morava lá era muçulmana, os outros quase 10% eram cristãos e quase nenhum por cento era judeu. E o Império Otomano crescia, aumentava, dominava e prosperava até que... Toque, toque. Quem é? Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos fizeram algumas promessas bem realistas em troca de alguns favores. Ei, judeus, a gente está ligado nesse lance de sionismo que vocês estão doidos para voltar para casa. Então vocês ajudam a gente contra os otomanos e quando a gente vencer, a Palestina é de vocês, fechado? Prezado Hussein ibn Ali al-Hashimi, se vocês se rebelarem contra os otomanos em Meca, nós vamos criar um estado novinho só para vocês na Palestina. Um ano antes disso tudo... Ei, franceses, a gente derrota os muçulmanos, eu fico com a Palestina e vocês com a Síria, ok? Os ingleses eram tão bons em promessas que prometeram a mesma coisa para eles, para os judeus e para os árabes. Não tinha como dar errado. Mas até que os ingleses cumpriram a promessa aos judeus na Declaração de Balfour. De apenas 3% da população palestina no final do século XIX, os judeus passaram a 30% nos anos 40. Nesse período, a região ficou sob domínio britânico, que tentou colocar ordem na bagunça, criando regras bem diferentes para cada povo, que não ajudou nada nas tensões entre eles. A Palestina ainda não era um país, e até hoje talvez ainda não seja um país, depende para quem você pergunta. Não. Então aquela divisão entre cristãos, judeus e árabes fez surgir um senso nacionalista entre árabes que levou à grande revolta de 1936 contra os britânicos querendo independência. Senhor, encontramos esses árabes mimizentos querendo arrumar treta. O que devemos fazer? Matem todos. Com a ajuda de milícias judaicas, os britânicos trucidam os árabes em 1939. Agora os judeus estavam rindo à toa. Derrotaram os árabes, ajudaram os britânicos e iriam conquistar ainda mais terras, certo? Ei, judeus, temos uma boa notícia para vocês. A partir de agora, vamos unir vocês e os palestinos em um estado, vamos diminuir a quantidade de imigrantes judeus e vamos impedir que vocês comprem mais terras dos árabes. Tá? E qual é a boa notícia mesmo? Com a criação do Livro Branco em 1939, o Reino Unido esperava diminuir as tensões entre os judeus e palestinos, equilibrando suas populações, limitando as compras de terras pelos judeus e, por fim, criando um Estado independente para os dois povos coexistindo pacificamente. Isso não seria o máximo? É. Até o Reino Unido já teve seu momento de fantasia. Mas essa limitação toda deixou os judeus muito magoados. E para piorar ainda mais, a Segunda Guerra Mundial começa e para fugir do nazismo, milhares de judeus migram para a Palestina, aumentando ainda mais as tensões entre os dois povos. Mas como o mandato do Reino Unido no Oriente Médio já estava acabando mesmo, os britânicos de saco cheio resolvem entregar a Palestina e todas as tretas de presente para a recém-criada Nações Unidas, que dividiria o território entre palestinos e judeus e tiraria Jerusalém das mãos deles para evitar mais treta. Ok, senhores. Então a primeira coisa que precisamos fazer é dividir as fronteiras de forma bem clara e definida para não ter confusão. Alguém tem alguma sugestão? Eu tenho, senhor. Eu acho que desse jeito aqui está bem claro, não acho? E o presidente da Assembleia Geral responsável por essa sétima maravilha da cartografia moderna foi ninguém menos que um brasileiro, Osvaldo Aranha. Mas é claro que mesmo esse labirinto não podia dar errado, afinal de contas a ONU tem o poder de unir as nações, certo? O Plano de Partilha de 1947 foi uma bosta mole que tanto judeus como árabes pisaram com tudo. Mas não tema. Se a situação entre judeus e israelenses já estava ruim, ela ia ficar muito pior. Mas algumas horas antes do Reino Unido sair oficialmente, os judeus declaram oficialmente a independência de Israel
e criam o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Os árabes, revoltados com essa divisão da ONU e ainda mais revoltados com a criação do novo Estado de Israel, declaram guerra contra os israelenses e no dia seguinte a independência de Israel. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Mas contra todas as expectativas, Israel consegue levantar um exército impressionante e derrota a Liga Árabe na Guerra Árabe-Israelense de 1948. A derrota foi tão esmagadora para a Liga Árabe que depois esse período de conflitos e de guerras passou a ser chamado pelos próprios palestinos de A Catástrofe. Eles assinam o armistício em 1949 e, no final das contas, Israel acabou ocupando ainda mais territórios do que a resolução original da ONU. 700 mil palestinos deixaram suas casas e começaram a buscar abrigo em outras regiões da Palestina, deixando os árabes amargando uma derrota e fazendo crescer um desejo de vingança que duraria 20 anos depois. Mas como diz o ditado, a vingança é um prato que se come frio. Mas no caso dos palestinos, eles comeram gelado. The tension in the Middle East over the Gulf of Aqaba blockade develops into full-scale war. Em 1967, de novo, uma coalizão de nações árabes invadem o território onde Israel ocupava na Palestina para acabar de uma vez por todas com os israelenses. E de novo, Israel lutaria sozinho. Mas o rolo compressor israelense estava sem freio. A Guerra dos 6 Dias foi uma derrota humilhante para os muçulmanos e uma vitória decisiva para os israelenses, que a partir de agora conquistariam ainda mais territórios. Da colina de Golã até a península do Sinai, até Jerusalém, era tudo de Israel agora. Israel tinha uma máquina de guerra que ninguém do mundo árabe parecia capaz de parar. Mas os muçulmanos tentaram de novo, e dessa vez no dia mais sagrado de Israel, o Yom Kippur. Com quase o dobro de soldados, o Egito, com o apoio da Síria, Iraque, Cuba e União Soviética, atacam Israel, que era apoiado pelos Estados Unidos. Mas no fim, e de novo, Israel tem os melhores resultados na guerra do Yom Kippur. Mas os ânimos começaram a melhorar a partir de 1979, com o acordo de paz entre Israel e Egito, com a mão do tio Sam, é claro. Israel devolve a península do Sinai para o Egito e o Egito, em troca, reconhece oficialmente o Estado de Israel. Israel estava feliz, o Egito estava feliz, todo mundo estava feliz, até que ele chega. Yasser Arafat, ou Arafat. O desejo de vingança continuava aceso nos palestinos e nos muçulmanos e ele levaria novamente a luta até Israel, em especial nos anos 70 e 80. Mas Israel contra-atacou violentamente e destruiu bases inteiras no Líbano. E para revidar esse ataque de Israel, grupos de guerrilheiros muçulmanos criaram o Hezbollah, que é visto pelos próprios palestinos e muçulmanos como um grupo legítimo de luta contra Israel, mas na verdade é encarado como terroristas por boa parte do mundo ocidental e até pela Liga Árabe. E mesmo assim, Israel continuou expandindo seu território, criando comunidades judaicas na Cisjordânia e em Gaza, o que acabou causando uma série de revoltas da própria população, que ficou conhecida como as Intifadas. E nesse caos surge o Hamas, um grupo que queria a libertação dos palestinos, o fim de Israel, mas que era contra a Organização de Libertação da Palestina. As coisas começaram a mudar com negociações entre a OLP de Arafat e Israel, com uma mãozinha do tio Sam novamente, o que levou ao Acordo de Oslo. Nesse acordo, a OLP reconhecia o Estado de Israel e o Estado de Israel passaria a reconhecer a OLP como soberana da Palestina. Um ano depois, foi a vez da Jordânia aceitar a soberania de Israel. Mas a partir de 1995, o caos volta a reinar na localidade, na região. Só que a partir de 1995, o Hamas começou uma série de ataques contra civis israelenses, o que acabou gerando uma resposta agressiva de Israel, acabando assim um período de paz na região. E esses eventos levaram à segunda intifada, que acabou matando milhares de judeus e palestinos. E para proteger os judeus contra esses ataques do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, começa a criar um muro na Cisjordânia, que era onde ficavam essas comunidades judaicas. Mas os palestinos acabaram acusando os israelenses de invadir seu território na construção desse muro. Então, quando Arafat morre em 2005, o Hamas começa a controlar o governo palestino, aumentando ainda mais a tensão entre os dois povos. Nos últimos 15 anos, o Hamas lança foguetes e ataques pesados contra Israel. E Israel, por sua vez, responde violentamente aos ataques. E no meio de tudo isso, quem mais sofre é e sempre será o povo inocente. E enquanto muitos perdem hora discutindo quem é o culpado de tudo isso, quem começou esse conflito,
o povo sofre, o povo morre. O povo não está esperando que alguém vá até lá e assuma a culpa pelos seus erros. O povo está esperando que alguém vá até lá e traga a paz que eles tanto sonham. É isso que eles querem. E no fim, é isso que todos nós queremos e ansiamos onde quer que a gente esteja. E fechamos aqui, meus cavaleiros, e como sempre, muito obrigado por tudo, em especial aos meus cavaleiros apoiadores que investem e financiam o meu trabalho para que eu possa continuar produzindo conteúdo 100% original e com o máximo de qualidade possível que vocês tanto gostam. E se você quiser e puder apoiar o canal, é só clicar no izinho aí em cima ou no link na descrição e fazer um cadastro bem rápido e fácil. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço... Ai, agora a caneca. Quebrou o chifre. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida e adeus. É um vídeo um pouco longo, né? Vocês viram, né? Ele tem quase 15 minutos aí, mas realmente é um assunto complicado, né? Não dá pra gente também tentar encurtar um assunto que não é curto, que não é breve, é muito complicado mesmo. Eu trouxe aqui para vocês, ó, 4 mapas para a gente poder analisar essa região aqui, é a região de Israel e Palestina, né? Hoje, completamente de Israel, como a gente pode ver aqui no último mapa. Então aqui, ó, tem desde 1946, né, onde a região era toda tomada por palestinos, né, e eu trouxe aqui até a bandeira, né, das duas nações como uma bandeira só. Muita gente acha que é possível viver uma nação dupla ali, um duplo partido. Muitas pessoas acham que o domínio precisa ser de Israel, outras pessoas acham que precisa ser da Palestina. Então, assim, é um assunto complicado demais. Muitas pessoas da área de história, de geografia, políticos, economistas, enfim, pensam cada um de uma maneira, porque realmente é muito difícil a gente saber qual é a melhor medida a se tomar, né? O fato é, né, olhando de hoje para o passado, é que Israel tomou conta dessa região, né? Hoje, a Palestina, ela diminuiu, né, para esse pedacinho, e a maior parte da população palestina fica aqui na faixinha de Gaza, ó, nessa faixa de Gaza aqui, que a gente ouve muito falar na televisão, nos jornais, o quanto essa região é uma zona de conflito, é uma zona de guerra, né? Então vamos lá, vamos em frente, eu vou falar um pouquinho de Israel, depois eu falo um pouquinho da Palestina, né? Eu acho que o vídeo já ficou bastante claro como que foi o conflito, né? A tomada de Israel dessa região da Palestina. Então, Israel tem seu estado, né, principal ali em Jerusalém. Essa é a bandeira, tá? Eu trouxe aqui para vocês, ó, a bandeira de Israel, tem a estrela de Davi, que algumas pessoas sabem, né, que pertence aos judeus, né, a religião judaica. Então, Israel é um país extremamente desenvolvido, ele tem uma indústria armamentista extremamente desenvolvida, e isso é claro, né, bastante lógico, porque eles vivem em conflito, né, há muito tempo, então eles conseguiram concentrar o dinheiro e investir em indústrias de armamento, em indústria bélica, que a gente costuma chamar, e nos seus militares, né? Porém, não é só isso, né? Tem a indústria têxtil, química, tecnológica, a informática lá é extremamente desenvolvida. A gente não pode também deixar de analisar que os Estados Unidos, ele financia muito o Israel, ele está do lado de Israel nessa guerra, então eles mandam muito dinheiro para Israel, assim como a Alemanha, numa intenção de reparação do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram os campos de concentração e colocaram os judeus lá,
Então, numa intenção de reparar esse dano, né, lógico que nenhum dinheiro no mundo vai reparar o genocídio da população judia ali na Alemanha. Mas eles tentam minimizar danos financiando, né, dando dinheiro a Israel, numa tentativa de reparar danos. E isso acabou que Israel investiu bastante, né, na indústria bélica, investiu muito em suas indústrias, a agricultura também é bastante desenvolvida, eles têm um sistema de irrigação muito bom, porque é uma região bastante seca, né, é uma região muito próxima ali do Egito, ela faz divisa, né, com o Egito, e eles, então ali como é muito seco, eles têm um sistema de irrigação para poder desenvolver a agricultura deles, certo? Então tem um IDH elevado, um PIB elevado, né? Eles têm uma condição de vida ali entre os israelenses, as pessoas, né, que têm a nacionalidade de Israel, eles vivem muito bem. O que é muito diferente, né, do que acontece na Palestina, que é a mesma região, porém eles não vivem sob o mesmo regime de Israel, o mesmo regime político e econômico. Mas as pessoas que vivem sob o domínio de Israel, eles têm um desenvolvimento social muito bom, um desenvolvimento econômico também muito bom, além de ter uma indústria armamentista extremamente forte. Isso é o mais importante da gente entender. Israel é um país rico, é um país que tem um IDH bom, um PIB elevado, tá bom? Então, assim, da Palestina, pessoal, eles vivem numa situação completamente diferente. É exatamente no mesmo lugar, como a gente pode ver no mapa, aqui eu vou mostrar para vocês o mapa. Aqui. O mapa tá aqui, ó. Israel é toda essa região aqui, tá? E os palestinos, eles vivem dentro do território de Israel, que agora é considerado Israel pelos Estados Unidos. Mas, né, pelo Irã e pela Síria é considerado um território palestino. E aí pelos Estados Unidos e pelos países aí do Ocidente é considerado Israel. Então eles vivem basicamente nessa faixa de Gaza aqui, como eu já tinha falado, né? E ali também um pouquinho mais para cima do território, né? Que é próximo ali de Jerusalém. Só que o que aconteceu, né? Como vocês viram, eu vou até voltar, como vocês viram aqui nesse mapa, eles viviam em todas as regiões, né? Poucos judeus viviam aqui, essa partinha amarela, e aí eles foram sendo empurrados, sendo retirados. E o que aconteceu? Não foi que essa população toda morreu, muita gente morreu, mas muita gente imigrou, foi embora, começou a viver em outros países vizinhos, né? Começaram a ocupar os países que estão ali vizinhos, a Jordânia, o Egito, a Síria, o Irã, enfim, os países que compõem ali aquela região do Oriente Médio. Então eles estão vivendo fora do país deles, porém eles têm a vontade, né? Eles pensam muito em retornar. Por isso que há tantos conflitos, né? Muita gente acha que a Palestina precisa retomar seu espaço e eles vão retornar à pátria deles. Muitos acham que Israel vai governar e vão ocupar o espaço. Muitas pessoas também consideram um bipartido, né? Onde palestinos e israelenses possam fazer um governo em conjunto, em dupla, né? Eles fizeram algumas organizações, né, para garantir a paz ali na região e todas fracassaram, né? A mais conhecida foi a Organização pela pela Libertação da Palestina, a OLP, e ela também fracassou, né? Não deu muito certo. Os Estados Unidos e até Israel mesmo investiram numa organização chamada Hamas para poder combater a OLP, achando que o Hamas seria menos
fundamentalista do que a OLP. Acontece que o Hamas ele acabou sendo uma organização extremamente fundamentalista. Eles são extremistas, né? Eles têm a religião islâmica, eles utilizam da religião e eles são extremamente violentos. É claro que a gente não pode demonizar os palestinos nem o Hamas. Isso foi obra dos conflitos que eles estão vivendo lá, né? Então são pessoas que foram criadas dentro de guerra, né? Dentro da violência. É o tipo de linguagem que eles conhecem, né? Uma linguagem violenta. Então o Hamas ele ocupa basicamente ali a faixa de Gaza, né? A faixa de Gaza eu coloquei aqui, né? Uma imagem lá de bombardeios e uma pessoa cunhando aqui a bandeira da Palestina. Então eles ocupam basicamente ali a faixa de Gaza e os intermédios ali de Jerusalém. Eles foram financiados por Israel e Estados Unidos, hoje não são mais, né? A criação deles foi através desse financiamento, mas hoje eles não recebem mais esse financiamento. E a ajuda que a Palestina recebe hoje é do Irã e da Síria, né? Muitas vezes a Síria não tem condições de ajudar financeiramente, porque a Síria também vive uma situação de guerra, né? Mas o Irã, que é um país um pouco mais desenvolvido, ele acaba ajudando mais ali os palestinos, né? Que são pessoas que eles consideram que têm afinidade. Ali na faixa de Gaza é um lugar altamente povoado, né? Eu acho que um dos maiores povoamentos do mundo, cerca de 4.000 pessoas por quilômetro quadrado, é muita coisa. Para vocês terem a noção do que é 1 quilômetro quadrado, é basicamente um quarteirão, porque um quarteirão tem em média 100 metros de comprimento. Então, o espaço de um quarteirão vivem até 4.000 pessoas, né? É muita gente. Então tem um povoamento, o pessoal tá lá empaçocado, né? Literalmente, vivendo e sendo atacado o tempo todo e recebendo bombardeamento o tempo todo, né? Então, eles têm uma condição de vida que é totalmente insalubre, né? Uma condição de vida precária, sem saneamento básico nenhum, praticamente não tem espaço para desenvolver uma agricultura, muito menos desenvolver uma indústria, alguma coisa que possa gerar um meio de vida, né, um trabalho, porque é uma região que vive em guerra, vive em conflito. Então, basicamente, eles estão sofrendo ali falta de água, de comida, de tudo, né? Então, é um povo extremamente que está vivendo numa miséria além de um conflito armado muito grande, né? Porque o bombardeamento na faixa de Gaza é praticamente a rotina deles lá, né? E, inclusive, quando eles tentam, né, fazer poços, tentar colher água de alguma maneira, o próprio exército israelense oprime, não deixa. Então, ali, aquele povo que vive em volta de Jerusalém já foi cortado energia para eles em alguns momentos, já foi cortado água encanada em alguns momentos. Aí eles tentam fazer poço para poder retirar água. O exército israelense coage, oprime. Então, assim, é muito complicado a vida dos palestinos em Israel. Nem parece o mesmo país que eu estava falando anteriormente, né? Um país desenvolvido, um país com IDH grande, alto, né? Com um PIB muito alto. Então, assim, ali uma situação que eles estão vivendo ali muito calamitosa, muito, muito ruim, muito horrorosa, né? A face da guerra. Então, é um povo que está vivendo, assim, uma grande miséria. E os países eles não encontram uma solução para isso, né? Há organizações mundiais, mas nada encontra uma solução. E aí produz, né, essas organizações que acabam sendo violentas e extremamente fundamentalistas, né? Que é o caso do Hamas, assim como tem outras organizações também fundamentalistas, também extremistas, que acabam gerando mais violência, né? A violência que
que o Estado de Israel causa nos palestinos acaba gerando uma consequência cada vez mais violenta, né? Um ciclo vicioso de violência. Então, apesar de Israel ser um país desenvolvido, vive esse conflito de povo, né? Eles não conseguem coexistir naquele local porque o povo eles não conversam, eles não têm afinidade nenhuma. Então, essa é a situação, tá? Desse pedacinho de terra aqui, ó, que é Israel e Palestina, certo? Que faz ali fronteira com a Jordânia, com o Egito, certo, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Infelizmente, não é uma aula muito animadora, não é muito gostosa nem divertida, porque infelizmente essa região, né, do nosso globo é uma região de muitos conflitos. Semana que vem eu volto trazendo um pouco mais, falando um pouco mais minuciosamente dos outros países que compõem o Oriente Médio. Nós vamos falar de Afeganistão, de Irã, tá certo? Nós vamos falar da Jordânia, nós vamos falar de outros países e de como que eles vivem ali, tá? Então na aula anterior eu falei um pouquinho, né, na verdade o vídeo, né, que eu coloquei, fala um pouquinho mais da história da Síria, né, já aprofundou na Síria. Eu vou falar e a gente termina esse capítulo de Oriente Médio semana que vem, falando um pouquinho mais dos outros países que estão por lá, ali na região. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham aí uma boa semana e até semana que vem.